Olá, quero dar-lhe as boas-vindas ao Summit Internacional da GCN, Global Children's Network, que estamos a realizar desde Portugal. Eu sou Ana Ferreira, sou parte da equipa principal da GCN em Portugal e estou aqui para partilhar um bocadinho consigo sobre como levantar o altar familiar. No fundo, falar um bocadinho do papel crucial que os pais têm na educação espiritual dos seus filhos. E para iniciar este tempo, eu queria começar por ler Deuteronômio capítulo 6 e versículos 6 a 9. E diz assim a palavra de Deus: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas." Então nós podemos ver que criar os filhos nos caminhos de Deus nunca foi uma sugestão, nunca foi uma ideia para os pais, mas sim uma ordem. Ou seja, em toda a Bíblia Deus deixa conselhos prudentes, instruções específicas em que nós podemos ver que Ele se importa e é importante para Deus transmitir as suas leis e os preceitos para a geração seguinte. Nós podemos ver também, logo no início, em Deuteronômio capítulo 6, nós podemos ver que começa a dizer: "E estas palavras que hoje te ordeno", está a falar dos mandamentos de Deus, está a falar da palavra de Deus. Isso mostra-nos que os preceitos não são apenas para serem ensinados, mas eles tinham que ser ensinados e transmitidos com insistência. Porquê? Porque diz a palavra de Deus em todo o tempo e em todo o lugar. Diz na casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Fala de vários momentos do nosso cotidiano em que nós podemos e devemos transmitir a palavra. E essa era a ordem direta de Deus para os seus filhos. Que nós, como pais, aos pais Ele disse: "Tu vais ensinar aos teus filhos, intimar estas palavras aos teus filhos." Em Efésios capítulo 6 e versículo 4 também diz: "E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor." Então, criar os filhos nas doutrinas e nas leis de Deus é uma responsabilidade de cada pai e de cada mãe. Há um pensamento muito comum no meio da igreja, infelizmente, que é pensar que a igreja e o ministério infantil é que são os responsáveis pela educação espiritual das crianças. Claro que a igreja tem um papel preponderante, claro que o ministério infantil numa igreja é de suma importância, mas o papel principal está nas mãos dos pais. Ou seja, os pais são os responsáveis diretos pela educação espiritual dos filhos. A igreja, o ministério infantil, é um suporte, vai dar uma ajuda, mas os pais é que começam por ser intimados por Deus a transmitir os preceitos, as ordens e as leis de Deus aos seus filhos. Paternidade inclui alimentar, educar, oferecer abrigo, mas também implica ensinar os filhos no caminho do Senhor, administrando, no fundo, a herança que nós recebemos de Deus. Porque a palavra de Deus diz também no Salmo 127, versículo 3: "Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão." Então, cada um de nós que somos pais recebemos uma herança do Senhor. Essa herança são os filhos. O fruto do ventre é o nosso galardão. Então, nós necessitamos de aprender a administrar a herança. Nós sabemos que toda a herança precisa de ser bem administrada, senão ela pode ser perdida, verdade? Quando nós falamos de filhos, nós precisamos de saber que essa é a herança que Deus nos deu. Nós precisamos de administrá-la, precisamos de cuidá-la. Ainda para mais sabendo que a falta de cuidado da nossa parte enquanto pais pode levar à morte eterna. Eu quero explicar-lhe e salvaguardar isto. Nós sabemos que a salvação é pessoal, verdade? Sabemos que aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitar que somos pecadores, que necessitamos de um Salvador, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, essa decisão é totalmente pessoal, cabe a cada um de nós. E nós, mesmo que tenhamos essa consciência, essa vivência com a palavra de Deus, Cristo sendo o nosso Salvador, nós não podemos obrigar os nossos filhos a tomar essa decisão, verdade? A salvação é um assunto pessoal.
No entanto, a palavra de Deus mostra-nos que há poder quando nós transmitimos a palavra de Deus desde pequeninos aos nossos filhos. No fundo, nós estamos a garantir que o ensino da palavra na infância vai levar as crianças a manterem-se na fé durante todo o tempo. Nós, por exemplo, se formos ver Provérbios, capítulo 22 e versículo 6, diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esta é a promessa de Deus para os seus filhos, esta é a promessa de Deus para nós enquanto pais. Nós temos uma grande influência na escolha. Ao investirmos na vida espiritual dos nossos filhos, nós vamos ter um peso muito grande, somos uma influência muito viva, muito verdadeira na vida dos nossos filhos, quando nós decidimos transmitir-lhe, incubar neles os pensamentos, os preceitos, as ordens, os mandamentos de Deus. Tudo aquilo que os vai levar a ter uma vida próspera, a ter uma vida mais feliz, a ter uma vida segundo e conforme o pensamento de Deus para as suas vidas. Então, sermos pais e mães, ainda para mais tendo o conhecimento dos princípios divinos, obriga-nos a buscar as melhores formas de criar os nossos filhos nos caminhos de Deus, sendo nós mesmos referência para eles. O exemplo é fundamental. Nós somos a referência para os nossos filhos. Nós somos aquilo que os nossos filhos veem diariamente. E nós devemos refletir a imagem do Criador. Nós devemos ser aqueles que transmitimos e que damos testemunho da diferença que a palavra de Deus faz na vida de alguém. Isso vai exigir de nós? Claro que sim. Isso vai exigir talvez mais horas de estudo da palavra, oração, mas será de certeza compensador quando nós nos comprometemos a viver uma vida que no fundo vai ser testemunho e vai ser reflexo da vida de Cristo para que os nossos filhos tenham uma vida também, ela, segundo os caminhos de Deus. Nós necessitamos de cuidar deste tesouro que são para nós os nossos filhos. Se você está aí em casa ou em algum lugar e tem os seus filhos perto de si, olhe para eles, independentemente do que eles possam estar a fazer nesta hora, olhe para eles e diga-lhes: vocês são um tesouro especial para a minha vida. Eles são o tesouro, são a herança que Deus nos deu. É algo precioso que Deus colocou nas nossas mãos. É matéria bruta que Deus colocou nas nossas mãos para que nós possamos, no fundo, contribuir para que eles, mais tarde, possam expandir o reino de Deus. Entenda isto. Nós precisamos de conhecer que as nossas crianças passam por diversas fases. Todas elas passam por diversas fases bastante diferentes e nós somos responsáveis por protegê-los e garantir que nascem não só física, mas também emocionalmente saudáveis. Eles têm que nascer e crescer não só fisicamente saudáveis, mas também emocional e espiritualmente saudáveis. Uma das áreas em que nós devemos proteção aos nossos filhos, e falo dessa área porque talvez seja uma das mais delicadas e também mais importantes e determinantes na vida dos nossos filhos, é a área das emoções. Nós precisamos de proteger as emoções dos nossos filhos. Tudo aquilo que contribui para que eles tenham uma personalidade sadia e segura. Uma das coisas que nós contribuímos é para a sua autoimagem. A sua autoimagem, nós ajudamos os nossos filhos. A autoimagem que nós ajudamos os nossos filhos a criar vai determinar as atitudes, os comportamentos, as escolhas e, consequentemente, o futuro dos nossos filhos. Temos a responsabilidade de promover a saúde emocional na primeira infância para que os nossos filhos cresçam como adultos equilibrados. Deixe-me dizer isto. Vários autores têm listado as áreas, as necessidades mais importantes das crianças e inclui aceitação, valor pessoal, segurança e amor genuíno. São 4 áreas de importância fulcral na vida de uma criança: aceitação, valor pessoal, segurança e amor genuíno. E entendermos as emoções dos nossos filhos é cuidar bem da herança e do tesouro que recebemos da parte de Deus. Devemos, por isso, agir em amor. E agir em amor tem várias ramificações, transmite-se de várias formas, através da aceitação, de elogios, de carinho, de palavras, de tempo de qualidade e também de limites. É importante os limites e os limites fazem parte do amor. Se entendermos que os filhos são herança, também vamos entender que os filhos não são nossos. Talvez nos custe isto, mas os filhos não são nossos. Os filhos pertencem primeiramente a Deus. Foram-nos dados a nós como herança. Deus deu-nos como herança. Mas um dia nós vamos prestar contas a Deus sobre o que fizemos com essa herança. Na palavra de Deus conta uma história
sobre um homem, sobre um senhor que distribuiu talentos pelos seus servos. Mais tarde ele veio para que esses servos pudessem prestar contas do que fizeram com os talentos. E verdadeiramente aquilo que aquele senhor queria era que houvesse multiplicação. E de que forma nós podemos multiplicar a herança que nós recebemos? O Salmo 127, versículo 3 e 4, diz algo muito importante. Diz assim: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. E o versículo 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, Deus está a dizer-nos que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E lembre-se disto: as flechas sempre vão mais longe do que o lugar onde o arqueiro está. Ou seja, administrar a herança visando a multiplicação significa transmitir aquilo que temos e estimular os nossos filhos a chegar a lugares maiores, a lugares mais altos, a lugares mais profundos e mais bem-sucedidos. No fundo, nós devemos desejar que os nossos filhos alcancem o que nós não alcançamos, cheguem onde nós não chegamos, façam aquilo que nós nunca fizemos. Esse deve ser o desejo do nosso coração, ver os nossos filhos chegar mais longe do que aquilo que nós podemos alcançar. Uma flecha, para cumprir a sua missão, ela tem que estar bem cuidada, afiada e principalmente ser lançada na direção correta, com a força adequada e no momento oportuno. Então, o nosso papel como pais envolve nós investirmos na vida espiritual dos nossos filhos para que eles possam ser essa flecha afiada. E também devemos conhecer o propósito específico que Deus tem para as suas vidas. Nós precisamos de estar de tal forma conectados com Deus que nós sabemos e nós conhecemos o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você possa ter vários filhos e você sabe melhor do que ninguém que eles são diferentes. Eles são, cada um deles, especiais e únicos, porque eles têm características únicas. Todos nós que estamos aqui nesta terra nascemos com um propósito. Ninguém pode nascer que nasceu por um acaso. Todos nós nascemos com um propósito. Os seus filhos têm um propósito específico nesta terra. E nós, como pais, precisamos de conhecer. Para quê? Para que nós possamos ajudar a que essas flechas na nossa mão, na mão do arqueiro, elas possam ir mais longe. E para isso nós precisamos de saber o seu propósito para que os possamos preparar para cumprir aquilo para o qual Deus os chamou. Talvez isso exija um pouco de nós como pais, verdade, mas Deus entregou-nos essa herança, Deus entregou-nos essa responsabilidade, Deus entregou-nos esse tesouro e mais do que nunca nós como pais temos que estar alerta, temos que estar a ver o que se passa ao redor dos nossos filhos, o que lhes é ensinado nas escolas, o que é partilhado entre os amigos, para que nós possamos realmente perceber como é que nós podemos ser de tão influência e uma influência tão pesada, tão verdadeira na vida dos nossos filhos, que cada um de nós possa ser um bom exemplo, um exemplo em que realmente os nossos filhos possam ver em nós uma diferença. E isso vai exigir de nós, certamente, um compromisso de oração, um compromisso de leitura da palavra, um compromisso de falar a palavra de Deus e viver uma vida de caráter, em que Deus realmente possa ser honrado através das nossas vidas e os nossos filhos possam ver em nós o reflexo de Cristo. Uma das coisas muito importantes que nós como pais também temos que aprender é a valorizar a palavra de Deus. Se nós não dermos valor à palavra, nós também não vamos investir tempo em transmiti-la. Mas se nós conhecemos o poder e a sabedoria da palavra, nós vamos comprometer-nos em transmiti-la aos nossos filhos. Verdadeiramente, nós transmitimos aquilo que nós valorizamos. Nós damos aos outros aquilo que nós damos valor. Então, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela corrige-nos quando erramos e ensina-nos a fazer o que é certo. Veja, aqui está contido tudo aquilo que nós desejamos para a educação dos nossos filhos, verdade? Veja, ensinar o que é verdadeiro, fazer ver os próprios erros, corrigir quando necessário e ensinar a fazer o que é certo. Então, nós podemos aprender hoje que a Bíblia é uma das ferramentas mais poderosas para uma das mais importantes responsabilidades da paternidade. A Bíblia deve ser o seu guia. A Bíblia deve ser a sua ajuda. A Bíblia deve ser, como diz a palavra de Deus, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E então, pegando naquilo que nós falámos há pouco
sobre a salvação ser pessoal, observe isto. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 14 e 15, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observe isto: se você conhece a palavra de Deus, se você valoriza a palavra de Deus, vai transmiti-la aos seus filhos. Há pouco falámos que a salvação é uma decisão pessoal, verdade? Mas vemos aqui que Paulo está a elogiar, porque ele, desde a meninice, ele sabe as sagradas letras. E diz que essas sagradas letras, a palavra de Deus, podem fazer-te sábio para a salvação. Então a palavra de Deus, que tinha sido ensinada pela sua mãe, pela sua avó, durante a sua infância, deram-lhe a sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo tinha recebido ensinamentos da palavra de Deus e no momento oportuno, quando lhe foi apresentada a salvação, quando lhe foi apresentada as boas novas de Cristo, essa mensagem que habitava no seu coração produziu a sabedoria necessária para que ele pudesse crer pela fé e ser salvo. O que eu quero dizer é que é verdade que a salvação é uma decisão pessoal, mas cabe a nós, como pais, criar nos nossos filhos um depósito espiritual. Um depósito da palavra de Deus. Quanto mais nós ensinamos, como vimos há pouco em Provérbios, instrui o menino no caminho e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. À medida que nós transmitimos o conhecimento da palavra de Deus aos nossos filhos, isso vai criar neles um depósito. Vai criar neles um depósito que no momento oportuno vai ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero deixar-lhe aqui algumas dicas e algumas sugestões práticas de como é que nós podemos transmitir a palavra aos nossos filhos. Em relação à Bíblia, é bom que os seus filhos o vejam ler a Bíblia. É bom que os seus filhos saibam que a palavra de Deus é importante na sua vida, a importância que ela tem para si. Eles têm que pegar na palavra de Deus e lê-la. Também aconselho a que você tenha a Bíblia em sua casa, não só no telemóvel. Porquê? Porque é importante que a criança cresça familiarizada com a Bíblia, que ela esteja habituada a ver na mesa, na sala, na cozinha, no quarto, na secretária, na mesinha de cabeceira, ter a palavra de Deus. É algo que se vai tornar comum, corrente para a criança e é muito importante que ela se familiarize com este objeto, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Também ensina a Bíblia permanentemente. Se falamos de algo com persistência, as crianças vão entender que é importante. Aliás, quero dizer que tudo aquilo que nós ensinamos permanentemente, com insistência, com persistência, as crianças aprendem dessa forma. As crianças aprendem por repetição, por nós repetirmos várias vezes a mesma frase, por nós repetirmos várias vezes a mesma ação, a mesma atitude. É dessa forma que eles aprendem. Portanto, nunca desista de passar para eles a palavra de Deus. Ensine versículos bíblicos de forma simples, de forma clara. Conte histórias que se apliquem a alguma situação do cotidiano das crianças. Conte as parábolas. Compre uma Bíblia para as crianças, de acordo com a sua idade. Leia a Bíblia para os seus filhos enquanto eles não a sabem ler sozinhos e quando tiverem idade suficiente, incentive os seus filhos a ler a Bíblia e a ter um tempo sozinhos, com Deus. Deixe-me dizer-lhe isto, não exija muito tempo. Comece com 10, 15 minutos em que eles possam ler, em que eles possam orar à maneira deles e à medida que eles crescem, que o interesse também aumenta, o tempo também vai aumentar. Ajude-os também a decorar versículos. Com os mais pequenos, por exemplo, através de imagens, frases curtas, se calhar em vez de tentar ensinar todo o versículo de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor é longânimo, é paz, é benigno, é bondoso. Talvez em vez de começar por tudo isso, comece por dizer-lhe que Deus é amor. Essa pequena frase, esse pequeno versículo vai ser aquilo que vai despoltar o interesse dele por outras coisas, por outros versículos. Então comece por coisas pequenas, comece por frases curtas, comece por músicas. As crianças aprendem muito através da música. Nós podemos cantar muitas músicas simples, pequenas, em que eles aprendem a palavra de Deus através da música. E lembre-se isto, tenha sempre expectativas corretas de acordo com a idade das crianças. Expectativas corretas de acordo com a idade que as crianças têm.
porque é para ser um momento de alegria e não de discussão. Então, se o seu filho não consegue aprender, se naquela altura você vê que não é o momento ideal, fique tranquilo e retome no outro dia. As crianças nunca devem ver a palavra de Deus como castigo. As crianças nunca devem ver a palavra de Deus ou até mesmo o tempo de oração como castigo, mas sim como um ato de prazer, um momento de alegria, um momento em que eles vão aprender, um momento em que eles vão cantar, um momento em que eles vão realmente conhecer mais de Deus. E as crianças, lembre-se disto, aprendem por repetição. Aprendem quando nós estamos várias vezes, em vários momentos do dia, a repetir algo para elas. Então, quando nós temos a palavra de Deus como algo de valor na nossa vida, vamos, de uma forma genuína e de uma forma espontânea, passar esse amor, esse valor que nós damos à palavra de Deus, vamos passá-la para os nossos filhos. Outra coisa importante e que está também patente em Deuteronômio capítulo 6 é a parte do versículo que diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." Veja isto. A fé pura de Timóteo habitou primeiramente na sua mãe e na sua avó, diz a palavra de Deus. Então nós não podemos colocar em prática a segunda parte do versículo, que é a parte em que diz que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos, levantando-te, deitando-te, em todo o momento, na casa. Não podemos passar para essa parte do versículo se primeiramente a palavra não habita em nosso coração. Então, veja isto. O compromisso de ler a Bíblia, de orar, de adorar, tem que ser primeiramente nosso, dos pais. Não podemos exigir isso das nossas crianças se eles não nos veem a fazer isso. Precisamos de criar essa cultura em casa. Os nossos filhos têm que sentir no ar aquele clima da cultura da palavra de Deus. Eles têm que sentir que há um clima de adoração na sua casa, uma atmosfera de adoração. Eles têm que sentir que aquela é uma casa e uma família que ama a Deus, que ama a palavra. Isso constrói-se. Isso é algo que nós temos que investir tempo, investir dos nossos recursos para que na atmosfera da nossa casa a palavra de Deus tenha valor. E tudo isto, lembre-se, dá-se pelo exemplo. O hábito que é visto pelos nossos filhos. Nós temos que ser esse exemplo. Mais do que lhes queremos ensinar a agir da forma correta, ensinar-lhes a perdoar, mais do que lhes ensinar a não dizer mal do amigo, é que os nossos filhos nos vejam a nós a fazê-lo. Nos vejam a perdoar, nos vejam a não falar mal do próximo, a bem dizer e não a mal dizer, que nos vejam a nós pais a agir da forma correta. Se os nossos filhos nos veem sem vontade de ir à igreja, a falar mal dos irmãos, dos pastores, não pense que eles vão amar a igreja. Às vezes queremos incutir o amor à igreja, o ir à igreja aos nossos filhos, quando nós mesmos, nas nossas casas, nos nossos lares, temos um comportamento que mostra aos nossos filhos que a igreja não é boa. Não fale dos irmãos, porque vai transmitir ao seu filho que é tudo algo que não é uma verdade. Se você quer que o seu filho aprenda a perdoar, então você também tem que perdoar. Se quer que o seu filho aprenda a não maldizer, a não tratar mal o próximo, ele tem que o ver fazer isso. Entenda, eles aprendem por repetição e por aquilo que eles veem. Nós somos o maior exemplo que eles têm na vida deles. Somos nós, no fundo, que vamos dar-lhes as bases com que eles vão trabalhar no futuro. Então, sempre nós estamos a ser observados. A todo momento eles nos estão a observar. Já reparou nisso? Será que nós somos assíduos nas reuniões da igreja ou nós chegamos sempre atrasados por falta de organização do nosso tempo? Será que nós falamos mal das pessoas ou estamos atentos às necessidades dos outros? Nós dedicamos-nos ao serviço ou reclamamos sempre que nos pedem algo? Lembre-se disto. Falamos mais pelo exemplo que damos do que pelas palavras que falamos. As crianças vão aprender pelo que veem e não por aquilo que nós falamos. Então, a vida da igreja deve fazer parte da sua rotina. Deve ser algo natural. E então inserir os filhos nessa rotina vai se tornar algo muito natural para eles. Eles já estão habituados, eles já estão acostumados. A vida da igreja tem que estar inserida na rotina familiar. Também deixe-me dizer algo. Valorize o ministério infantil da sua igreja.
Faça com que as suas crianças participem, levem a Bíblia, respeitem os outros, respeitem os professores, participe nas atividades que o Ministério Infantil da sua igreja cria, porque isso também mostra que você está a valorizar a igreja, a valorizar o ministério, a valorizar aquilo que os outros estão a fazer também pelos seus filhos. Isso vai trazer aos seus filhos um sentimento de reconhecimento daquilo que estão a fazer pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Também quero dizer isto, leve as suas crianças à igreja. Não sinta que elas lhe tiram o tempo. Não passe para elas aquele sentimento de que não conseguem servir por causa delas, que não têm tempo por causa delas. Faça muito pelo contrário. Exponha-as. Exponha-as ao ambiente que se vive na igreja. Exponha-as à glória de Deus. Exponha-as a essa atmosfera da presença de Deus. Isso vai começar a fazer parte da essência dos nossos filhos. Também quero dizer que outra coisa muito importante, e aí irmos realmente ao ponto da nossa mensagem de hoje, tudo isto nos serve para ver como é importante que nós pais sejamos exemplo, como nós pais temos que incluir os nossos filhos nas atividades da igreja, como nós pais podemos transmitir o valor da palavra de Deus. E algo muito importante é nós podermos, no culminar de tudo isto, levantar o altar familiar na nossa casa. O culminar de tudo isto, da partilha da palavra, da educação espiritual dos nossos filhos, do exemplo que nós devemos dar, é realmente a oportunidade que nós devemos criar para partilhar em família um tempo com Deus. Claro que todos nós sabemos e necessitamos do nosso tempo pessoal com Deus, mas como família nós devemos criar esse momento. Levantar o altar familiar é de suma importância para que uma casa se transforme num lar. O primeiro passo para nós construirmos o altar familiar é um acordo entre a família. A família tem que acordar entre todos que vão se submeter ao reino de Deus, independentemente do estado da economia, qual é o governo que no seu país está no poder, algo tem que estar bem patente na sua casa. É quem governa a sua família é Deus. Que você é governado pelo reino de Deus. E que você o que deseja é que a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo os ajudem a tomar as decisões, o que devem fazer, o que não devem, tudo seja em função daquilo que Deus diz na sua palavra, daquilo que Deus gosta, daquilo que é benéfico para Ele, para a sua vida. E buscar a Deus em primeiro lugar é fundamental numa família, para que realmente nós coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Veja isto, o acordo mais importante numa família é que ali se viva uma cultura de reino. Como eu falava há pouco, a cultura é criada de hábitos, a cultura é criada por costumes. Se nós temos o costume, o hábito de ir à igreja, isso torna-se uma cultura. Se você tem o hábito de orar, de adorar, de ouvir música em casa, isso torna-se uma cultura. Nós precisamos de criar esse ambiente na nossa casa para que realmente o altar familiar seja instituído. Lembre-se disto, é algo que se vai criando, é algo que se vai formando, não é nada instantâneo. É algo que nós nos começamos a dedicar, a comprometer, a passar tempo juntos, em família, com Deus. Eu creio que não há um modelo típico, não há uma forma de fazê-lo e só assim se pode fazer. Eu creio que cada lar, cada família precisa de adaptar a sua realidade ao tempo familiar. Ou seja, cada um conhece as suas realidades, cada um conhece os seus compromissos, cada um conhece a sua vida. Mas dentro de todas essas coisas que nós temos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, nós temos que saber adaptar isso para conseguirmos o nosso tempo familiar. O que importa mesmo é que o levantemos. Não importa qual é o modelo, não importa a forma como o fazemos, importa que o façamos. Cada um de nós sabe que deve ter um altar edificado dentro de si mesmo. Um altar de louvor, de adoração, um altar de ofertas, sacrifício, um altar de louvor. Então, se nós já o temos dentro de nós, facilmente o estabelecemos no nosso lar. Se cada um de nós já tem o seu altar levantado, nós muito facilmente estabelecemos esse altar familiar. E nós devemos incluir as nossas crianças nesse altar familiar. Eu quero dar também aqui alguns apontamentos práticos para o ajudar a criar esse altar familiar.
Muitas pessoas chamam esse altar familiar de culto doméstico. Não importa o nome que você dá, não importa como o faça, importa realmente que o faça. Há quem prefira, por exemplo, uma vez por semana, 30 minutos, louvor e adoração, palavra, oração. O que importa é que nós façamos reuniões em que cada membro da família, incluindo as crianças, elas possam participar, elas possam sentir-se parte desse momento. O importante é que haja a busca de Deus em família de maneira periódica, seja semanal, quinzenal ou até mensal. Isso vai exigir de nós claramente compromisso, disciplina, tempo. E aqui neste tempo nós podemos transmitir aos nossos filhos a leitura da palavra, ensiná-los a orar, que seja um momento de partilha de experiências, de testemunhos, de aplicação da palavra até às próprias vivências diárias. Deixando-lhe algumas estratégias, a primeira coisa que eu posso dizer é que deve reservar esse tempo e não permita que nada se intrometa. Não marque reuniões, não marque outros compromissos, porque deve ser algo que se torne de tal forma uma cultura que todos anseiam por esse tempo. Todos devem estar comprometidos com esse tempo. E realmente se alguém vai falhar, isso vai trazer alguma tristeza, alguma desilusão. Então o que é que devemos fazer? Devemos organizar o nosso tempo, organizar a nossa vida de forma a que toda a casa saiba que naquele tempo, naquela hora, vamos estar juntos para partilhar uns com os outros a palavra de Deus. Também, tenha expectativas realistas de acordo com a idade dos seus filhos. Muitos pais tendem a cair num erro muito grave, que é comparar os seus filhos com outros, comparar os filhos com outras crianças ou até mesmo comparar os filhos uns com os outros. Nós temos que saber que cada criança tem as suas necessidades, tem o seu tempo de crescimento, tem a sua idade e não podemos exigir nem esperar algo diferente do que aquilo que nós já conhecemos dos nossos filhos. Então as nossas expectativas têm que ser de acordo com a idade e com as características que nós conhecemos dos nossos filhos. Cada criança é uma criança e nós devemos respeitar o modo de ser e a idade que a criança tem. Também posso convidá-lo e dar-lhe a sugestão de experimentar vários formatos nesse tempo familiar. Poderá ser que um dia contam uma história, no outro podem louvar e adorar, no outro podem ver um filme em que no final possam partilhar um pouco das experiências, poderem aplicar a palavra de Deus à vivência daquele filme. Procure passagens bíblicas e histórias que tenham uma aplicação prática ao princípio que querem que seja transmitido. E também, muito importante, faça com que toda a família participe. O pai, a mãe, os filhos, todos possam realmente participar nesse tempo. Porque eu vou-lhe dizer que o altar familiar levantado vai trazer também unidade à família. Respeito também à família. Também quer dizer, faça a reunião sem distrações. Tire a televisão, o tablet, o telemóvel, o computador, dedique esse tempo à sua família. E para terminar, eu quero dizer que o mais importante de tudo é realmente o exemplo. É importante nós entendermos que por mais estratégias que usarmos, todo o investimento pode não resultar se não houver um exemplo vivo do cristianismo em casa. Os filhos precisam de ser testemunhas de que a palavra de Deus transformou a vida dos seus pais, que isso realmente é demonstrado através do seu caráter. Tem que haver algo diferente em si. Ninguém conhece melhor o nosso caráter, ninguém conhece melhor o que realmente nós somos. Quem realmente nós somos, a não ser as pessoas que vivem connosco em casa, verdade? Se usarmos uma máscara de crente para ir à igreja, mas depois os nossos filhos vêm-nos mentir, gritar, discutir, praticar uma disciplina com base na violência e na intimidação, falar mal dos outros, a assistir programas inadequados, a dizer asneiras, podemos estragar a herança e o futuro das nossas crianças. Lembre-se, as crianças aprendem por aquilo que elas veem, não só por aquilo que nós falamos. Aliás, se aquilo que nós falamos não coincide com aquilo que nós vivemos, mais depressa eles vão aprender com aquilo que viram do que aquilo que nós falamos. Também quero dizer-lhe algo. Nós, como filhos de Deus, temos uma pessoa maravilhosa que está disposta a ensinar-nos todas as coisas. E chama-se Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem para nos ensinar todas as coisas. E quando fala em todas,
Fala também da parte da necessidade que nós temos como pais e mães, da ajuda que nós necessitamos para saber educar os nossos filhos. O Espírito Santo está pronto para nos dar estratégias para criar os filhos, para ensiná-los no caminho do Senhor. E cada criança é única, como eu já disse. E as estratégias não vão funcionar da mesma forma para todas. Precisamos entender e estar atento às necessidades de cada filho. Sempre devemos buscar a orientação de Deus para encontrar as melhores estratégias, para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Lembre-se disto. Nós temos uma fonte de sabedoria eterna. A Bíblia diz que se nós necessitamos de sabedoria, peçamo-la a Deus. Então eu quero convidá-lo a que você possa pedir sabedoria a Deus para saber lidar com cada filho, com cada criança que tem nas suas mãos. Talvez você não tenha filhos, mas trabalhe com crianças no ministério, seja avô, avó, tio, não importa. Se você está ligado às crianças, de alguma forma está conectada com elas, se tem contacto com elas, eu quero dizer, há estratégias específicas que o Espírito Santo lhe pode dar para que você possa entrar e você possa, no fundo, fazer a diferença no coração de cada criança. Também quero dizer isto, guarde os seus filhos em oração. Mais do que nunca, nos tempos em que vivemos, precisamos de guardar os nossos filhos em oração. Seja quando eles acordam, quando eles vão para a escola, quando estão em casa, sempre proteja os seus filhos em oração. Se você durante o dia se lembra deles, ore por eles. Não importa se eles estão longe, se estão perto, se estão com pessoas que você confia, sempre ore. Guarde os seus filhos em oração. Guarde os seus filhos para que eles saibam reconhecer o bem, que façam o bem e não o mal, que sejam que sejam influenciadores e não influenciados. Que em todo o tempo eles sejam influenciadores, que eles possam transmitir aos outros, que eles possam influenciar os outros ao bem e não serem influenciados pelo mal. Também quero dizer que a família é o nosso primeiro ministério. A família, cuidar dos nossos filhos e investir na sua vida espiritual é um compromisso inegociável para cada pai e para cada mãe. Precisamos mais do que falar, precisamos de ensiná-los no caminho, através da prática, levá-los à prática. E isso vai envolver paixão, vai envolver disciplina, vai envolver compromisso com Deus. Mas é certo que teremos uma recompensa eterna. Quero agradecer-lhe muito a sua atenção neste dia e quero dizer, os seus filhos são herança e são tesouro. Cuide desse tesouro, administre-o bem e será com certeza uma bênção, não só neste tempo, mas também no vindouro. Diz aqui, o tema da nossa conferência é Crianças hoje, líderes amanhã. Saiba que nas suas mãos pode ter crianças, mas eles são os líderes do futuro. Deus o abençoe.